Olá pessoal, Thiago Vieira em mais um vídeo de dicas aí para sua igreja, né, Jean? É isso aí, aqui Jean e Regina, e você está no seu canal Direito Religioso, trabalhando com o que há no mundo do direito e no mundo da religião, trazendo para você informação, formação e bastante diversão. Opa, isso aí também de vez em quando, de vez em quando aparece, né? Mas hoje falando sobre um tema importantíssimo que, por um lado, é uma regulação sempre muito grande por parte do Estado em todas as áreas, por outro lado, demonstra a necessidade de nós, como igreja, cuidarmos do próximo em todas as suas áreas. Então, falarmos sobre... E todo o próximo, todo o próximo, né? Na sua integralidade. Pessoa que tem... Dificuldade de se locomover, que tem alguma deficiência, enfim, esse vídeo é para todos e a igreja também é para todos, porque Cristo é para todos. Exatamente. Então, este vídeo acessível chega para você com muita alegria, patrocinado aqui por nós mesmos, o nosso curso Pregando Sem Medo. E com o apoio da IELB. E com o apoio da IELB, sempre parceira, né, na promoção do nosso conteúdo aqui. Muito bem, então, Éder, para que a gente possa continuar, roda a vinheta. Bom, gente, então falar de acessibilidade é falar do Decreto 5296 de 2 de dezembro de 2004, que regulamentou a Lei 10.048 do ano de 2000. Essa lei é aquela lei que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou que possuam mobilidade reduzida. Depois veio a Lei 10.098, também do ano de 2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade tão importante, já que Cristo é para todos, né, Jean? Exatamente. Bom, isso tem a ver ainda com o Decreto 10.014, de 6 de setembro de 2019. Que é o novo, que é mais um decreto regulamentador. Exato, recente. Né, que chegou aí agora. E olha só que interessante o artigo 18 desse decreto, Tiago. Ele diz o seguinte, ó. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo, então aí é onde nós entramos, igreja, né? E também nós entramos tanto na igreja, no templo, quanto também naqueles salões multiuso que normalmente a igreja tem, devem atender aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou também abertas ao público, conforme, então, os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. É isso que diz o artigo 18 do decreto. Mas o decreto trouxe uma ressalva, né, Jean? E a ressalva estão nos parágrafos. Exato. Então, olha lá o parágrafo 1º. Também estão sujeitos ao disposto no CAPT, que eu não acabei de ler, os acessos, as piscinas, os andares de recreação, os salões de festa e de reuniões, né? Exato, então tanto o salão de convivência quanto o templo e de reuniões, as saunas e os banheiros. Uma igreja com uma sauna é uma coisa que... Olha, ia ser um negócio diferenciado. Aquelas saunas romanas, tem, né? Umas igrejas aí pro Nordeste, pro Norte aí, que é a sauna natural já, né? Porque o calor que faz... Pastor Gadega, que calor aí em calor Fortaleza, que faz aí em Pastor cima Gadega. Não é brinquedo, né, gente? Mas vamos lá. Os salões de festa, então, as saunas, os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado, multifamiliar e das de uso coletivo. Tá, mas então, e a igreja? Tem que ter todos os paranauê de ABNT, gente? E aí, tem que ter ou não tem? Cadê a exceção sobre isso? Não? Tem que ter, mas não tá! Não tá! O diretor não colocou. O diretor quer quebrar nossas pernas! E a ressalva, Jean? Tá falando só que tem que ter acessibilidade, eu concordo, tem que ter. Mas não tem nenhuma ressalva? Muito bem, existe uma ressalva. Opa! Existe uma ressalva e, de novo, isso demonstra novamente como o fenômeno religioso é respeitado pelo Estado brasileiro a partir do comando constitucional da laicidade colaborativa. Olha o parágrafo 2º, Tiago, diz o seguinte, ó. O disposto no CAPT, lá do artigo 18, não se aplica às áreas destinadas ao altar
e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto. Olha só, então o altar e o batistério não precisa ter essa questão de acessibilidade, gente. Por quê? Ao excepcionar os templos de qualquer culto, o legislador, como o Jean disse, atua em atenção às diferentes realidades das igrejas. Muitas precisariam desembolsar valores distantes da sua realidade apenas para atender uma posição legal, inviabilizando o próprio culto. Então tem um batistério lá em cima, o que é comum. Como é que faz? Né? Não tem, às vezes custa 30, 40, 50 mil reais para fazer a rampa. Para fazer a rampa. Então, simplesmente aquela pessoa com alguma deficiência vai batizar em outro lugar. A igreja se adapta. Se adapta, mas não vai adaptar o altar. Isso. Não é? O celebrante, às vezes, vai chegar até a pessoa em outros ritos, por exemplo, como a Santa Ceia, em igrejas onde a congregação vem até o altar para receber, né, a ceia. O celebrante desce, então existe essa mobilidade, essa flexibilidade, né? Sim. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição, diz o quê? É o princípio central da liberdade religiosa, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, o primeiro é liberdade de crença, o segundo é liberdade religiosa, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o decreto 10.014 de 19 está cumprindo o comando constitucional quando ele ordena o livre exercício dos cultos religiosos e é garantido na forma da lei. Ou seja, ele está garantindo a proteção Exato. ao culto. Eu não vou criar um embaraço a pretexto de cumprir a legislação de acessibilidade simplesmente porque a lei impõe, né? Eu não posso criar um embaraço ao fenômeno religioso, né, Thiago? É isso aí. Por outro lado, é importante que as organizações religiosas não estão, a gente consignar que elas não estão autorizadas a se eximir de cuidar e de levar as pessoas ao culto, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Apenas isso, então, somente que se não possuírem recursos para viabilizar uma acessibilidade no altar, é que ela está dispensada. Mas agora, em outras situações... Entrar na nave do templo, banheiros de acesso ali fora, isso tudo precisa. Tudo isso a igreja precisa, então, é obrigatório que a igreja providencie acessibilidade para os demais locais de culto, para acesso às demais liturgias. Isso é necessário e isso também é um pouco de amor ao próximo, né, gente? Exato. Não importa quem seja o próximo. Inclusive, se o próximo tem alguma deficiência, você precisa fazer mais. Nós vimos isso, né? Muito em relação aos idosos também, porque a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Mobilidade reduzida, né? Quando a gente fala isso, mobilidade reduzida também está pensando nos idosos, né? Então, por exemplo, muitas igrejas têm instalado aqueles elevadores de acesso para a nave do templo ou para o salão. Ou então tem que fazer uma rampa. O que é dispensado, gente, é para o altar e batistério. Exatamente. Por quê? Porque o altar e o batistério, eles são a essência do culto. Né? Então, por isso que é protegido. Daqui a pouco, o altar, para algumas igrejas, o altar ele é sagrado. Sim. Então, você não pode, também esse é um elemento importante, gente, você não pode descaracterizar o altar colocando uma rampa e vai deixar de ser sagrado, Exato. de repente, para alguma igreja. Exato. Entendeu? Então, um elemento secular, um elemento mundano, no sentido de secular, vai tirar a sacralidade de um altar. O próprio fiel com capacidade reduzida, que está ligado por compromisso de fé àquela religião, entende a sacralidade do altar. Ele não vai se sentir ofendido, né, por conta disso. Então, aqui é um exercício de amor mútuo, né? Um exercício de amor à liberdade de crer, juntamente com um exercício de amor ao próximo para incluí-lo também na atividade da igreja. E isso é realmente essência do culto, é a essência da religião, promover a melhoria, né, do ser humano em comunidade. Pessoal, muito obrigado por acompanhar-nos em mais esse vídeo. Continue conosco nos demais. Semana que vem, quarta-feira, toda quarta-feira tem outro vídeo. Curta, siga, comente, e olha o recadinho. Se inscreva,
acione o sininho de notificação. Ele fala devagarinho. E venha conosco. Aí não dá bug, ó. Vai devagarinho. Isso aí, devagar e sempre. E olha também o nosso vídeo no nosso patrocinador, o curso Pregando a Verdade Sem Medo. Até a próxima, gente. Valeu! O curso Pregando a Verdade Sem Medo é uma oportunidade que o direito religioso, Tiago e eu, junto com os professores Davi Lago e Leonardo Girundi, estamos oferecendo à Igreja Brasileira para que o seu ministério possa se desenvolver com segurança e intrepidez nesses dias, né, Tiago? 4 módulos, o primeiro sobre fundamentos, liberdades, o segundo sobre aspectos polêmicos que a igreja vive hoje em dia, o terceiro sobre os limites da liberdade religiosa e da própria pregação, e o 4º módulo, os futuros da igreja e das liberdades, um curso sob medida para você, 28 aulas, mais ou menos 20, 25 minutos cada aula, não perca. Ou seja, um instrumento definitivo para que o seu ministério possa crescer com segurança e tendo uma igreja protegida. Conheça mais informações clicando aqui embaixo.